Olá, boa noite. É com muita alegria que o programa Café com Leite, todas as noites, através da TV Verde Vale, convida sempre uma personalidade para discutir temas importantes para você e toda a nossa sociedade. Tornou-se comum a reivindicação de indenizações trabalhistas quando se ingressa com uma demanda na Justiça do Trabalho. Indagado algumas vezes acerca do problema, o programa Café com Leite foi buscar a resposta e convidou o advogado trabalhista Dr. Lemos para falar sobre o assunto. A partir de agora você nos assiste também através das nossas redes sociais, do nosso Facebook, do nosso aplicativo, da página programa-cafécomleite.com.br e também do canal fechado da BrisaNet, o canal 137. O nosso convidado, Dr. Lemos, advogado trabalhista, que honra recebê-lo aqui em nosso programa, doutor, para discutirmos um tema de extrema relevância que está em voga hoje no mercado dos advogados, né? É um grande prazer estar aqui presente hoje aqui no programa Café com Leite. Eu espero que muitas pessoas tenham aqui atento ao programa e a gente possa trazer as respostas que as pessoas, enfim, desejam recebê-las, né? Que de fato merecem receber, né, doutor? De fato. E vamos saber, com o seu conhecimento aqui, com certeza. Obrigado. O programa Café com Leite vai levar muitas informações aos nossos telespectadores. Vamos começar, doutor. Como o senhor define indenização? Veja bem, Leite, indenização é o direito de uma pessoa receber uma reparação por um prejuízo que ela recebeu, que ela tomou. Quando uma pessoa, em uma relação, por exemplo, uma relação trabalhista, uma relação civil, ela sofre algum prejuízo, um dano, ela tem direito a ser reparada por aquele prejuízo que ela recebeu. Então, a indenização é a natureza em si dessa reparação. Pode ser pecuniária, pode ser um desagravo público, ela pode ter várias formas diferentes de existir, mas a essência dela é reparar aquele prejuízo que aquela pessoa recebeu por conta de uma atitude de alguém. Doutor, e existe gravidade na indenização, ou seja, tamanho da ofensa? Sim, obviamente. Quando a gente tem um direito de reparação, obviamente dependendo da situação que ocorra, existe uma graduação, havendo uma sentença judicial para analisar aquilo ali, o magistrado ele vai analisar de acordo com a situação que ocorreu o fato. Se for uma conduta mais simples, obviamente aquela indenização ela é mais leve, ela é mais branda. Se a conduta ilícita que a pessoa cometer para aquele cidadão tenha direito a uma reparação for uma conduta mais grave, obviamente uma forma de reparação será maior. Lembrando certo? que em alguns momentos nem toda reparação pecuniária supre a necessidade ou supera, né, o dano causado, né? De fato, o objetivo principal de uma indenização ela é calculada sobre o prejuízo que a pessoa sofre. Mas é muito complicado para você reparar uma pessoa que sofreu um abalo emocional, que sofreu um constrangimento. Como é que você repara e como é que você mede a dor de uma pessoa? Esse é o ponto principal quando um magistrado ele se depara com uma situação de reparação. Veja quanta responsabilidade, né? Demais, a reparação é imensa, porque a gente pode levar a demanda ao processo, ao judiciário, mas é o judiciário, na figura do juiz, que vai analisar e vai verificar se aquilo ali realmente é algo que afeta a pessoa de uma forma coletiva, em condição de cidadão, em condição humana. E além, temos que lembrar que nós temos distinções, né, do dano moral, porque existe também o dano material, não é isso? Sim, de fato. E o dano estético também, né? De fato. Como é que a gente pode fazer essas distinções? Veja bem, o dano moral, Leite, ele é decorrente de uma ofensa pessoal. Uma pessoa que tem direito a uma reparação por um dano moral, ela sofre um constrangimento, um tratamento humilhante, um tratamento vexatório. Essa é a característica do dano moral. Quando você tem direito a uma indenização material, o ilícito que cometeu aquilo é violado na esfera patrimonial da pessoa, certo? Já um dano estético é na esfera física, ou seja, se o cidadão trabalha numa indústria, numa fábrica e de repente ele trabalha operando uma injetora, isso que é bem comum aqui no Cariri, que tem muitas fábricas de calçado, e de repente sofre uma amputação de um membro. Então ele teve
a visão física dele afetada. No momento que ele teve a visão física dele afetada por um ilícito causado por alguém, seja uma irresponsabilidade do empregador, ele tem direito a uma indenização por conta dessa deformidade que ele adquiriu. Perdeu um dedo, perdeu um braço, perdeu uma perna. Isso é uma indenização calculada sobre fugir a palavra. Perca, né? A perca do membro, né? Exato. A reparação física, propriamente dita. Doutor Lemos, advogado trabalhista aqui no programa Café com Leite, com o apoio da Bender Mix. O que faz você reconhecer uma empresa como a melhor do mercado? Os produtos que ela oferece, a capacidade de produção, a logística e distribuição. Definido tudo isso, a Bender Mix traz para você o que há de melhor em concreto e pré-moldados. A Bender Mix conta com uma infraestrutura de ponta com qualidade e capacidade de produção para atender pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e confiável. Bender Mix, ajudando você na construção do seu sonho. Um abraço a todos que fazem a Bender Mix, que apoia o programa Café com Leite. Doutor Lemos, essa relação empregado e empregador, quando é que é provocado um dano material em detrimento do empregado? Veja bem, Leite, a indenização material ela é decorrente de um patrimônio na esfera do patrimônio financeiro do cidadão. Eventualmente acontecem dentro das relações de trabalho que, vamos supor, o cidadão vai estar no seu trabalho corriqueiro, sofre um acidente de qualquer natureza, não precisa ser necessariamente um acidente de trabalho. Mas aquele acidente, ele possa ter alguma relação com a empresa. Vamos supor que ele está num acidente de trajeto, ele estava indo e voltando do trabalho. A Justiça entende que esse tipo de relação, a empresa também tem corresponsabilidade. Agora, vamos supor que ele está no horário de trabalho, não está mais indo e voltando. Aí, de repente, sofre um acidente no veículo da empresa e tem que ir para médico, tem que fazer cirurgia, tem que custear medicamento. Muitas vezes pagar o conserto do veículo da empresa, né? Às vezes. Tudo isso, ele acaba custeando com o próprio salário, com a própria remuneração que ele recebe mensal. Se o cidadão, ele no momento que ele custeia do próprio bolso, numa obrigação em que, em tese, deveria ser do seu empregador, ele está sofrendo um prejuízo de ordem material. Essa é a essência do dano material. Ele está tomando um prejuízo que não era dele. Existe a probabilidade de existir o material sem o moral? Existe a possibilidade de cumular. Acumular, né? Cumular, quando eventualmente, dependendo da circunstância, eu vou dar um exemplo mais corriqueiro. O cidadão trabalhando, empregado trabalhando, eventualmente sofre um acidente no veículo. Além das despesas materiais de custeio de hospital, de medicamento, que todas essas questões, por culpa que se a empresa tiver, a empresa ainda tem a obrigação de reparar a esfera moral dele, o abalo que ele teve psicológico. Essa é a cumulatividade das duas, tanto do material como do moral. E eu ainda poderia, dependendo da situação, enquadrar também com estético, né? Exatamente. Cumular com estético. Se ele tiver, por exemplo, ficar incapaz, inválido, ficou paralítico naquele acidente hipotético que a gente citou, diante de uma situação dessa, eu posso até cumular os três. Doutor Lemos, dentro dessas três esferas, do moral, material e estético, no caso do estético, quando o cidadão, um empregado, chega a perder um membro, a Previdência Social indeniza? A responsabilidade da Previdência Social, ela é limitada aos segurados que ela tem. Vou dizer o que é segurado. Segurado é aquele cidadão que trabalha, tem o seu registro profissional devidamente legalizado, carteira assinada, e a empresa, mensalmente, recolhe as contribuições previdenciárias. No momento que a pessoa sofre algum acidente, alguma circunstância desse tipo, que tenha direito à indenização, essa indenização ela é custeada por quem é responsável por aquele dano, e não necessariamente a Previdência. Onde a Previdência entra nessa situação? Para custear o salário mensal que a pessoa, em tese, recebia naquela ocasião, quando trabalhava. Então, a responsabilidade da Previdência Social é limitada ao seu segurado, dentro do limite do seu salário de benefício. Doutor Lemos, advogado trabalhista no programa Café com Leite, aqui eu peço permissão
para falar da maior distribuidora de bombons, balas e chocolates do Cariri. É a Judebalas. Roda aí o VT. Um abraço a todos que fazem a Judebalas. Lembrando que vem aí a inauguração da filial no bairro Pirajá, na Avenida Ailton Gomes, 2001, dia 1º de setembro, grande festa da Judebalas. Doutor Lemos, a prova a quem compete em caso de qualquer desses danos? Leite, a prova compete a quem alega o fato. Isso é uma discussão que não tem muita... O que se está conversando, né? Quem alega é que tem que... Quem alega é quem prova, quem tem que provar. Né? Se eventualmente eu acuso alguém que sou vítima de algum constrangimento, eu que tenho que fazer prova desse fato. Certo. Então, no momento que eu alego, eu vou judicialmente já municiado das minhas provas. Quando é a ocasião que eu produzo essas provas? Na hora da propositura, se eu for enveredar por uma ação. Então, como é que se faz essa prova? Dano material se prova com papel. Se você teve um prejuízo financeiro, comprei uma cadeira de roda, cadê a nota? Essa é a prova. Dano moral. Dano moral é uma coisa muito íntima, é uma coisa assim muito fechada. Então, a prova em papel não há. Então, você vai provar o fato que aconteceu. O constrangimento em si, o juiz vai avaliar se aquilo ali é constrangedor. Ali é o trabalho do magistrado. Ele que vai dizer se aquilo ali gera um direito a uma reparação. Você vai levar o fato e vai trazer o fato à presença do juiz. Aí você pode, dependendo da sua situação, você pode trazer por meio de gravações, se você tiver gravações, se você tiver testemunhas que presenciaram um constrangimento. Eu fui xingado, dentro do meu patrão me humilhava, me tratava com palavra de baixo calão. Então, como é que se prova isso? Testemunhas. Um tanto que seja provas consistentes, né? Sim, agora tem uma consideração, porque não é todo tipo de reparação que você é obrigado a provar o constrangimento que você sofreu. Existem algumas categorias especiais onde você não necessita provar. Dentro da justiça trabalhista isso já é mais limitado, mas na esfera civil, por exemplo, é mais abrangente. Eu vou dar um exemplo. Cidadão, empregado, aliás, uma pessoa civil normal tem seu nome escrito no SPC. Ele tem direito a uma reparação por conta daquilo se aquela inscrição foi ilegal, se foi ilegítimo, certo? E ele precisa provar que estava constrangido? Não, basta provar que houve aquela inscrição. Que houve a atitude. Exato, vai no Sebrae, pega um comprovantezinho de inscrição, tá com o nome sujo no SPC. Se aquela inscrição foi ilegal, porque há necessariamente esse requisito, a ilegalidade do ato. Se ela foi ilegal, obviamente não há necessidade de provar que estava constrangido, que sofreu um abalo, que foi numa loja comprar alguma coisa e foi desmoralizado. Isso é desnecessário. Então, existe algum momento em que eu não vou conseguir provar porque minha testemunha não queria participar, alguém que ia passando na rua não me ajudou. Existe uma forma onde eu posso reverter isso, dizer que o fato ocorreu e eu sofri, mas eu não consigo prova, digamos aqui, prova material, prova testemunhal. Cada caso ele tem suas peculiaridades, ele tem suas considerações. Isso a gente só pode analisar como advogado na figura do processo, porque eventualmente acontece algum incidente do processo onde em matéria de prova, o lado contrário atrai ônus para si e você acaba ficando numa posição privilegiada que não precisa fazer prova. Então é aí onde entra a figura do advogado para entender a dinâmica do processo e saber de quem está o ônus. Mas é como eu te disse, cada processo tem sua peculiaridade. A regra geral, e não há como fugir disso, é que quem alega o fato deve provar. E venho mais uma pergunta. Se comenta ou se enxerga geralmente
a cobrança de danos, de indenização por danos, entre empregado para o empregador. Há situações inversas, ou seja, a empresa pode cobrar indenização do empregado? De fato, sem sombra de dúvida é possível. A imagem da empresa é o que caracteriza o mercado que ela atinge. Isso aí é a essência da empresa. Quando uma empresa tem, por exemplo, sua essência abalada, sua imagem abalada, ela também, embora seja uma pessoa jurídica, não seja uma pessoa física, ela também tem direito, do mesmo jeito, de reparação. Se bem que isso não é muito comum a gente presenciar no meio prático hoje, mas é possível sim. Da mesma forma que uma pessoa, um cidadão comum tem direito, a empresa, embora seja pessoa jurídica, também tem da mesma forma. O que eu enxergo como contador, doutor, é que ocorre, mas as empresas não se habilitam a fazer essas cobranças. Mas ocorrem alguns momentos, né? Eu vou citar um caso onde eu trabalhei e foram vários empregados que processaram uma certa empresa aqui da região e eles acusavam certas condutas de certa forma ilícitas. No final houve a procedência da ação, eles ganharam os processos, mas infelizmente os que não estavam comigo, alguns perderam. Eu me recordo desse fato que alguns perderam. E sobre essas pessoas a empresa entrou com ação regressiva e pedindo indenização. Por quê? Porque aquele processo em si, que a pessoa ou o trabalhador entrou, que não conseguiu fazer sua prova de forma devida, ele foi improcedente, então a empresa entrou pedindo uma reparação, porque viu, com base naquilo, sua imagem ameaçada. Sim. Que é bom sempre lembrar que os empresários também têm alguns direitos. Sim, porque de fato. Não tem direito, tem. Não fazer, buscar, né? A grande problema é que é como o primeiro ponto que a gente tratou, né? A gente tem que, quando leva isso à justiça, a gente tem que fazer prova do que realmente o abalo que a gente sentiu. Sim. Se a empresa, por exemplo, ela tem queda de lucro com base na imagem que foi afetada, obviamente, isso ali já justifica o direito a uma reparação. Sim, com certeza. Doutor, conhece a água mineral São Geraldo? Isso, Faço ótimo. questão de lhe servir, viu? Obrigado. Água mineral São Geraldo com o programa Café com Leite. E agora vamos falar em saúde preventiva e preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado. Vamos falar no Laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC, que atende a toda a região do Cariri. Um abraço ao meu amigo Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui, não, já preparado, é claro, para o nosso convidado, doutor Lemos. Café sem nome, viu, doutor? Obrigado. Café sem nome aqui, mas é café com leite. E as pessoas perguntam na rua se tem café, mas eu sempre digo, vá lá tomar um cafezinho com leite, você vai saber, né? Doutor Lemos agora sempre me perguntou porque ele é telespectador assíduo do programa. Mas agora ele vai ter a prova. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, é rapidinho. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você.
71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Voltamos nesse segundo bloco do programa Café com Leite, porque saboreamos nesse intervalo o melhor pão do Cariri, Pão Nosso. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, atendendo todo o Nordeste. Um abraço ao Galego, lá da portaria da indústria de pães Pão Nosso, que sempre nos recebe muito bem e assiste sempre o programa Café com Leite. Doutor Lemos, essa questão da indenização na Justiça do Trabalho é comum do empregado para o empregador, como nós citamos no bloco anterior, né? A que o senhor atribui a falta ou ausência ou a não querer das empresas de buscarem essas indenizações? Veja bem, de direito, né? Veja bem, Leite, a empresa em si, ela é uma pessoa jurídica, direito e deveres igual como uma pessoa civil. Mas a gente, dentro da nossa realidade aqui do Cariri, a gente vivencia uma prática extremamente curiosa, onde a maioria dos empregadores eles se privam de ter uma assistência, um advogado de qualidade, manter um contrato com um advogado, manter um contrato com bons contadores, de forma que aquela empresa dele esteja bem assessorada por profissionais de qualidade. Se estiver bem assessorada? No momento que uma empresa está bem assessorada e segue o conselho daqueles profissionais, ela se sujeita a menos problemas, ela fica sujeita a menos problemas. Entendeu? Então, assim, eu atribuo isso à falta de conhecimento, à falta de assessoramento. Talvez se o empresário ele tivesse a visão, não só apenas da questão emocional da empresa, porque a gente vê muito isso quando a gente entra com o processo. O empresário ele vai com raiva, ele vê aquela situação como algo pessoal para ele. Não é algo pessoal, não é algo, não se trata disso. Ele tem que ver, o empresário brasileiro, aqui no Cariri, tem que ver a empresa como uma fonte de lucro. Sim. Aquilo é uma empresa fonte de lucro. Então, quanto mais ele puder maximizar o lucro dele na atividade, assessorado por esses profissionais, de todas as áreas, lembrando obviamente, que isso não é uma despesa, é um investimento. Né? Exato, não existe despesa na área empresarial, não. Existe investimento. Quando você contrata um bom profissional para que você seja assessorado pelo trabalho dele, aquilo ali, você vai ter um custo, mas aquilo ali vai trazer um retorno muito maior. Sim, sim. Ou seja, a ausência de demanda já é um bom resultado, né? Olha, quando você está bem assessorado, a ausência de demanda, isso aí já é um reflexo do trabalho do profissional. Às vezes o empresário, ele, na visão de fazer uma economia nesse sentido, de contratar um bom profissional, economizar nesse aspecto, ele acaba se submetendo a certas irregularidades que os olhos dele não vê, certo? Porque ele não tem conhecimento técnico naquela área. E quando, costuma dizer, a bomba estoura de uma vez. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, um empregado trabalha 6 meses, 1 ano numa empresa.
Aí leva esse cidadão até a justiça, traz uma indenização altíssima de uma coisa que poderia ter sido prevenida, mas não foi, com custo muito menor. Às vezes uma açãozinha que um empresário acaba sendo condenado, justifica todo o pagamento daquele profissional durante um ano. Sim. Entendeu? Aí assim, é uma tendência aqui dentro do Cariri, é uma coisa assim comum dentro do Cariri, a falta de assessoria, principalmente jurídica dos empresários. Era bom que os empresários tomassem atenção a esse fato, porque não é um custo, é um investimento, você está prevenindo um risco. Sim, existem excelentes profissionais aqui na região, não precisa sair para Fortaleza, porque o pessoal ainda tem esse mito que o de fora é melhor. Sim. Não, aqui no Cariri tem excelentes profissionais. Grandes profissionais. Né? Aqui no Cariri tem excelentes bancas especializadas em empresa, poderia citar aqui dezenas de bons profissionais, mas o pessoal às vezes até faz um contrato com um advogado de fora, mas o daqui, ele está direto na empresa, ele pode dar uma consultoria frequente, habitual dentro da empresa, enquanto que uma pessoa, um profissional de fora também não tem essa habitualidade, nem tem a capacidade, né? Sim, não conhece a realidade. Não conhece a realidade da empresa, exato. Dr. Lemos, advogado trabalhista aqui no programa Café com Leite, falando sobre indenizações trabalhistas, indenizações na Justiça do Trabalho, com o apoio do melhor plano de saúde bucal do Brasil, a Uniodonto. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri, que atende a todo o Brasil, é claro. Doutor Lemos, é comum hoje uma demanda trabalhista, não existe, ou melhor, eu desconheço, como contador e como advogado também que sou, uma demanda trabalhista que não esteja acumulada a uma indenização trabalhista. A que o senhor atribui essa linha de raciocínio? A minha experiência leva a crer que muitas vezes o empresário contribui com isso. Eu vou dar um exemplo que é muito habitual acontecer dentro do meu trabalho. O empregado trabalha totalmente clandestino, sem carteira assinada, trabalha 2, 3 anos, e no final do contrato o empresário está numa situação perecível da empresa, a empresa está em uma situação econômica difícil, e ele acaba entrando em um atrito com o empregado, e a primeira coisa que o cidadão empresário diz é: se vire, procure os seus direitos. Isso é uma coisa habitual. E muitas vezes aquela pessoa vem a mim, me procura como cliente, e a primeira coisa que diz é: Lemos, ele mandou ir procurar a justiça. Ele mandou. Aí assim, talvez se houvesse um canal maior de comunicação, se houvesse uma negociação entre empresário e empregado, não houvesse aquela postura ditatorial, diminuísse essa busca que tem hoje na Justiça do Trabalho. Os números de processos hoje na Justiça do Trabalho são altíssimos, mas são decorrentes disso. A quantidade de processos que eu manuseio hoje, tratando de vínculo, que chama vínculo clandestino, é absurda. Doutor Lemos, é comum se cobrar indenização por fatos ocorridos. Porém, existem alguns casos em que se cobra indenização sem motivo. Por exemplo, cobrar uma indenização porque o empregado foi demitido sem justa causa. O senhor acha isso uma ação consistente, um ato legal? Olha, toda pessoa que tem direito a uma indenização, legalmente ela é baseada em requisito. Aquela obrigação de indenizar tem requisitos legais. O primeiro requisito é um dano. A pessoa tem que sofrer um dano. Ela pode ser moral, patrimonial ou físico, como a gente tratou agora há pouco. Então, havendo dano, esse dano ele tem que ser causado por uma conduta ilícita de alguém. Certo. O empresário pode cometer alguma ilicitude, então a indenização ela é baseada nesse eixo, dano e ilicitude. Na ocasião em que uma empresa demite um empregado, o simples fato de demitir não causa um direito de ser reparado por isso, porque a pessoa está dentro do seu direito de descontinuar o contrato. O empresário ele não é obrigado a ficar perpetuamente
com um empregado, que aquele empregado que ele julga que não traga um rendimento satisfatório para a empresa, ele não é obrigado a manter. É porque as pessoas precisam entender que o funcionário, o empregado, ele precisa cumprir a parte dele. E a parte dele Sim. é da rentabilidade da empresa. Sim. Como o senhor disse no início, no bloco anterior, a empresa tem um foco, tem um fim lucrativo. Se essa peça aqui, essa pessoa, esse empregado, não está dando rentabilidade, é uma pedra no meio do O caminho. empresário, obviamente, tem total direito, isso não é ilegal, isso não é ilícito, isso é permitido dentro da lei, a restrição contratual. Senão não desde haveria que- mais demissão, né? Exato, senão todo mundo ficava contratado ad infinitum. Mas ele pode ser demitido a qualquer momento. Isso por si só não gera uma obrigação de reparar um dano, não gera uma obrigação de indenizar. Agora, como acontece essa demissão? Esse é o ponto. Às vezes ela é municiada por algum constrangimento, alguma palavra de baixo calão, algum tratamento humilhante. Aí sim, quando há esse tipo de conduta, ela por si só é ilícita e por a ilicitude gera a obrigação de reparar. Outro ponto importante. O empregado ou a empresa, agora eu vou usar esses termos, né? Pode cobrar uma indenização mesmo ainda existindo a relação de emprego? Tanto antes quanto Durante? durante e após a relação contratual. Existe a obrigação extrapatrimonial, extracontratual. Vou trazer para a esfera prática. Vamos supor que o programa Café com Leite tem algum sigilo profissional, aqui alguma coisa que não deveria em tese ser publicada, e aquele empregado, após ser demitido, ele usa e abusa do seu direito e divulga esse sigilo profissional de forma a prejudicar a empresa. O empregado cometeu um ilícito, por conta disso ele é obrigado a reparar da mesma forma. Então, não precisa ser, vamos encerrar a relação de emprego para ir buscar, né? De forma alguma. Havendo o ilícito, ele gera o dano, e o dano, consequentemente, é a obrigação de reparar. Como o senhor enxerga a Justiça do Trabalho hoje na questão dessa avaliação do dano moral? Hoje a Justiça do Trabalho, ela está tendo uma visão, o pessoal tem uma visão muito negativa em relação à Justiça do Trabalho. Acusa a Justiça do Trabalho de ser protecionista, de ser a Justiça do Trabalhador. A minha experiência leva a crer que dentro do Poder Judiciário a gente ainda pode buscar o que é justo, o que é real e o que é legal. Existem pessoas que utilizam-se de má fé, isso aí é da natureza humana, tem pessoas que utilizam de má fé e, por ocasião da situação, procuram a Justiça do Trabalho para reclamar coisas que não existiram, para dizer coisas que não aconteceram. Isso aí não é propriamente da Justiça do Trabalho. Havendo a prova sobre aquele fato que a pessoa alega existir, havendo todos os elementos e os requisitos preenchidos dentro do processo, o juiz ele é limitado ao poder do processo, o que está dentro do processo. Ele vai julgar com base naquilo. Às vezes um empregador, um empresário, ele acaba sendo injustiçado. Pode haver. Certo. Por conta de uma mentira que é contada, o magistrado ele não tem acesso à mente da pessoa. O juiz ele não tem acesso ao que está pensando a pessoa. Ele tem acesso ao que a pessoa está falando. Embora ele tenha métodos para avaliar se aquela pessoa está falando a verdade ou a mentira, ele tenha capacidade de avaliar mais ou menos aquilo, mas ele nunca vai saber realmente a verdade do que está acontecendo. Ele vai construir uma sentença com base naquela declaração que a pessoa prova, naquele fato que a pessoa narrou. Então é aí onde acontece muitas vezes o problema. O empresário, por exemplo, se sente às vezes injustiçado. Eu não fiz isso. Pode acontecer. Isso aí eu não posso negar que pode acontecer. Vale lembrar que ao advogado cabe a obrigação ética de trazer a verdade dos fatos, sob pena de ser responsabilizado por isso. Sim. Acima de tudo, né? Sim. Doutor, só responde por um dano moral, a empresa responde por um dano moral ao empregado. Se este for provocado pelo patrão... Veja só, a empresa, ela responde pelos atos dos seus empregados, pelos atos dos seus prepostos. Isso é um entendimento consolidado dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal do Trabalho. A empresa vai responder porque ela é responsável por cada empregado que ela tem. Aí vou trazer para a esfera prática. O empresário tem um gerente, ele deu amplos poderes de gerência para aquele cidadão e aquele cara age com rigor excessivo, ele humilha as pessoas, ele xinga, ele pode tratar até com violência.
E o empregado que se sente vítima daquela situação, ele pode se socorrer à justiça para buscar uma reparação. Agora a questão é quem é que vai ser condenado diante de uma situação dessa? A gente tem um empresário que em tese é inocente e a gente tem um gerente que é o responsável. Em tese, ponto. Porque, como eu disse no começo, o empresário, a empresa responde pelos atos dos seus prepostos. No momento que o empresário contrata uma pessoa, eu estou dando total confiança para aquela pessoa. Então, o empresário ele acaba sendo responsável por essa questão, pelos atos do seu preposto. Mas aí é onde vem a questão. A empresa acaba sofrendo uma condenação de uma coisa que, em tese, o empresário nem cometeu, às vezes nem sabia que existia. Qual é a atitude que a empresa pode tomar, o empresário pode tomar? Ele tem direito também a entrar com ação regressiva contra aquele empregado relapso, aquele empregado que cometeu o dano. Exato. E buscar como pessoa jurídica a reparação. Eu cito um caso que eu trabalhei, onde a empresa não sabia do que se passava dentro da empresa, o empresário responsável não sabia, mas ele tinha um gerente de total confiança e houve assédio sexual dentro da empresa. Isso é uma conduta extremamente reprovável. Foi provado, o processo correu em segredo de justiça, já se encerrou, e ao final do processo, a empresa que foi condenada pelo ato do gerente. Mas depois ele foi demitido por justa causa e a empresa buscou a reparação pelo prejuízo que aquele gerente causou. Então, assim, a empresa também tem direitos, não é só deveres. Então, aí nós vamos lá para a questão da assessoria, né? Sim. Uma boa assessoria. Talvez, com uma boa assessoria, certamente a empresa conseguiria todos os recursos que poderia conseguir. Tá? Com certeza. Doutor Lemos, vamos tomar mais uma água? Sim. Água Mineral São Geraldo. Faço Obrigado. questão de servir aqui aos nossos convidados. Doutor Lemos, ele que é advogado trabalhista aqui no programa Café com Leite, com apoio da melhor água da região, Água Mineral São Geraldo. Vamos rodar o VT, mas enquanto rodamos o VT aqui, eu vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Preparado esse cafezinho aqui com a deliciosa água mineral São Geraldo. Vou servir mais uma vez aqui ao nosso convidado. Obrigado. Lemos, ele que é advogado trabalhista aqui no programa Café com Leite, falando sobre esse tema tão relevante, indenizações por danos causados aqui no programa Café com Leite. Nós vamos saborear esse café e daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho, não sai daí. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. O
sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, falando sobre indenizações trabalhistas. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Lemos, advogado trabalhista, que aqui muito bem nos explana a sua opinião, seu pensamento, sua linha de raciocínio sobre esse tema que hoje é tão comum nas nossas demandas trabalhistas que encontramos aí no mercado. Dr. Lemos, nós temos uma preocupação grande, que é saber se a intervenção ou a linha de pensamento da pessoa jurídica, da empresa, voltada para a vida privada do empregado. Isso é proibido? O senhor vai me responder daqui a pouco, porque eu vou falar na maior distribuidora de ferro e aço do Cariri, Juaço Atacadista. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista aqui na região do Cariri, que atende a todo o Nordeste. Então, doutor Lemos, a intervenção da pessoa jurídica na vida privada do empregado, isso é contra a lei? Veja bem, Leite, a empresa, como pessoa jurídica, a ela compete os problemas internos da empresa. Certo. Da mesma forma que a vida pessoal compete ao seu dono. A empresa não tem o direito de intervir na vida da pessoa, assim como a pessoa, o trabalhador, não tem direito a intervir, inclusive falar mal de coisas dentro da empresa, num ambiente externo. O empregado não tem essa liberdade de sair queimando o seu patrão, falar mal, porque no momento que ele faz isso, ele comete o ato ilícito, ele causa o prejuízo e gera a obrigação de indenizar. Ninguém tem direito de intervir na vida pessoal do outro. De ninguém. Exato. Então o empregado, quando ele fala mal da sua empresa, do seu próprio local de trabalho, ele tem que ter cautela com o que ele fala, porque ele pode ter liberdade de falar, mas essa liberdade ela não é ampla e restrita. Ele não tem a autonomia e o poder para sair falando mal do seu patrão, dos seus colegas de trabalho, no momento que ele faz isso. Dos produtos que ele mesmo está vendendo, dos né? produtos que ele mesmo está cometendo um crime. Exato. Durante o dia ele está vendendo um produto de qualidade ruim, hipoteticamente aqui falando, e à noite ele está falando, dizendo que aquele produto que tu comprou hoje a mim é de péssima qualidade. Ele está cometendo um crime com ele mesmo, o cidadão, dá um exemplo, o cidadão trabalha, por exemplo, numa loja de sandálias, loja de calçado, na loja, quando ele está trabalhando. Ele é abordado por cliente e ele diz, rapaz, não compre esse calçado não, que esse calçado aqui não vale nada. Vá na loja de fulano, que é meu amigo. Ele não pode fazer isso. Ele, inclusive, pode ser demitido por justa causa por isso, porque isso é ilícito. No momento que ele comete uma ilicitude, ele causa um prejuízo financeiro para a empresa. E é essa relação que gera o direito à indenização por parte do empresário. O empregado, ele comete uma atitude de forma inadequada quando faz uma conduta desse jeito. Diga-se de passagem que se você não está satisfeito, se retire, né?
De fato, melhor, né? Exato. A CLT ela é bem abrangente na faculdade das pessoas quando quiserem extinguir o contrato. Se o empregado está insatisfeito, ele não é obrigado a ficar trabalhando, ele peça demissão. Sim. O empresário, se não está satisfeito, ele pode demitir sem justa causa. Agora, se o empregado comete alguma irregularidade nessa natureza, ele pode sim ser demitido. A CLT é bem taxativa nas espécies que pode ser causa para uma extinção contratual por justa causa. A negligência dentro do trabalho é uma. Certo. Entre outras, né? Sim. Entre outras. Doutor Lemos, como existe, ou como nós podemos enxergar o grau de intimidade, digamos assim, para, digamos, caracterizar um assédio com o empregado? Veja bem, isso é uma questão muito importante porque ela não é mais só um dano. Um assédio é uma coisa muito mais potencial que o dano. Enquanto o dano ele exige como pré-requisito o ato ilícito, o dano propriamente dito, e uma relação entre esses dois, uma relação de causa e efeito, o assédio ele tem um requisito a mais, que é a perpetuação daquela conduta ilícita ao longo do tempo. Que vai possivelmente provocar o dano. O dano em si, ele é causado pelo ato ilícito. No momento que a pessoa causa a ilicitude, ele gera a obrigação de indenizar. No momento que aquela pessoa faz aquela conduta de forma reiterada, repetitiva, aquilo ali ele é um assédio, ele já não é mais um dano. Eu vou dar um exemplo prático. O cidadão empregado, é comum acontecer isso aqui. Às vezes ele trabalha como gerente de uma grande empresa aqui, aí ele tem que ser submetido a transportar 50 mil reais todo dia lá da empresa para ir para o banco. A qualquer momento ele pode ser vítima de um assalto, inclusive, e vir perder a vida. Se ele faz aquilo ali uma vez, é um dano moral, ele pode ser constrangido a perder a vida dele por conta de um assalto. Agora, se ele faz isso ali todo dia ele faz aquilo, então aquilo ali é um assédio. Ele está sendo assediado dentro da conduta. A empresa, ela deve se preparar, dentro da atividade dela, contratar empresa de segurança especializada com isso. Tem toda uma sistemática que a empresa deve adotar para prevenir esse tipo de conduta. Eu mesmo, aqui dentro de Juazeiro, a gente já viu casos. O cidadão estava fazendo transporte para o banco e foi morto na porta do banco porque estava levando dinheiro e foi assaltado. Então isso, quem foi que causou? Foi uma atitude omissa da empresa, que de forma irresponsável entregou uma quantia vultuosa na mão do trabalhador para que ele fizesse aquela operação. Não tinha as regras de segurança. Exato. O correto, se a empresa ela tem essa necessidade de operação bancária com frequência, o correto é contratar uma empresa especializada, seguranças e tudo mais. Porque no momento que ela tomar uma punição, a punição vai ser muito alta, porque o bem mais precioso hoje, tutelado pela justiça, é a vida. Você um empregado perder a vida, a indenização é uma das mais altas que tem. Então, essa é uma cautela que o empresário deve ter. Aí eu volto novamente para a questão preventiva, né? Sim. Se tiver um profissional à altura para dar essas orientações. Sim, exatamente. Um profissional, quando ele identifica aquelas coisinhas erradas dentro da empresa, ele vai emitir um parecer e dizer, isso aqui não é correto, isso aqui você está sujeito a tomar um prejuízo. Ele vai tentar maximizar o lucro do empresário. Esse é o objetivo da empresa, lucrar. Doutor, quando há possibilidade de haver a indenização do dano moral após a demissão, ou seja, por força de uma informação errada, funcionário seu da empresa e alguém ligou fazendo uma pesquisa, e a pessoa informou a empresa lá que era uma pessoa de uma índole desconfortável, enfim, deu as informações que não sejam compatíveis. Se for compatível, se tiver subsídio suficiente, tudo bem, mas que não seja compatível com aquela solicitação. Passivo de indenização? Sim, olha, a justiça hoje, principalmente a justiça trabalhista, o processo trabalhista, ele, em termos de proteção para as partes, tanto para a empresa como para o trabalhador, ele é um pouco diferenciado. Até para um advogado é mais difícil de acessar, não é qualquer pessoa que tem acesso, quase ninguém sabe da existência daquele processo. Para quê? Para proteger a figura da empresa, que tem sua imagem, e do trabalhador, que tem o seu direito que ele socorre. Então, uma empresa, quando ela demite um empregado, ela tem que ter muita cautela com relação a isso, porque é comum, às vezes, o cidadão está entrando em outro emprego, já não tem mais nenhuma relação com aquele primeiro contrato, aí aquele empresário ele tem o hábito de ligar para a nova empresa, ei,
Como é que era aquele cidadão no trabalho? Aí o empresário tem que ter muita cautela com relação a isso. Porque se ele começar a falar mal, a melhor coisa que tem é não falar. Se não tem nada bom a dizer, é melhor ficar em silêncio. Omita, né? Melhor ficar em silêncio. Não tem nada contra de prova, né? Exato, porque não tem sentido você falar mal da pessoa. Se já acabou o contrato, acabou. Acabou por ali. O empresário visa lucro e não emoção. Acabou Vamos se preocupar em buscar novos lucros e esquecer aquilo. Exato. Investir na sua atividade de forma lucrativa e não emocional. Sim. Tirar o coração da empresa e colocar o valor financeiro, que é o ponto da empresa. Vou dar mais um recadinho aqui. Vou falar no Frigorífico Industrial do Cariri, o melhor do Nordeste. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Lembrando que não compre produtos sem o selo do Frigorífico Industrial do Cariri, que você não vai se dar bem. Olha o que é qualidade, olha o que é responsabilidade. É colocar o selo. E o Frigorífico Industrial faz isso para você, porque responde pelos produtos que vende. Doutor Lemos, um ponto importante. É comum hoje nas empresas se colocar câmeras, né, áudios para ouvir algumas... Isso são motivos de indenização? Existe um limite para tudo. O empresário ele tem o que se chama de poder diretivo, onde ele pode controlar a atividade dele, ele pode monitorar de várias formas, por meio de um gerente, ele pode monitorar por meio de câmeras. O limite está de como se é feita essa ação. Ele pode colocar uma câmera num ambiente comum da empresa, ele pode colocar uma câmera num almoxarifado, ele pode colocar uma câmera, mas ele não vai poder colocar numa parte íntima, onde um trabalhador, por exemplo, transita, no banheiro. Sim. Então, assim, há um limite. Ele pode, sim, controlar o ambiente de trabalho dele com câmeras, mas não é em qualquer local, porque no momento que ele afeta a intimidade, ele, com o poder diretivo que ele, em tese, ele foi conferido por lei, ele invade a esfera pessoal da pessoa, então ele comete o ilícito. Aí já vai lá para a esfera que nós conversamos sobre a questão da invasão. A invasão, né, da própria privacidade humana. Você, como uma pessoa, trabalhador, qualquer cidadão, tem direito de sua esfera pessoal, sim, a proteção jurídica disso. Então, no momento que você vai num banheiro, uma relação de intimidade, você está dentro de uma situação de intimidade sua. O empresário, ele não tem o poder diretivo tão amplo a ponto de ter liberdade de pôr uma câmera num banheiro. Sim, sim, então, sim, assim, o limite é esse, o limite da esfera pessoal. Você não pode invadir a esfera pessoal do outro. Doutor, é comum hoje as decisões da justiça, no modo geral, se embasar os parâmetros de cálculos para indenizações, baseado em decisões anteriores, como em jurisprudências, em doutrina, enfim, alguns outros instrumentos. Não existe assim nada que se certifique. E hoje, com essa nova reforma trabalhista, isso vai mudar alguma coisa? Há uma reforma, essa reforma ela já foi aprovada. Atualmente a gente está num estado chamado vacatio legis, é um período onde a lei está aprovada, mas não está vogando, seria essa a palavra, ela só começa a vogar a partir mais ou menos na segunda quinzena de novembro, não me recordo a data agora, e em relação a indenizações, ela tem uma alteração extremamente complexa para quantificar o valor do dano. A reforma ela previu dentro do texto que quando há um ilícito, há também a obrigação de reparar, porque isso já vem da Constituição. Mas ela escalonou de acordo com a ofensividade da conduta. Ela inicia numa categoria no grau leve, ela vai para um grau médio, máximo e gravíssimo. Então, tudo depende da conduta ilícita que aconteceu. Ela tabelou, não havia até então em nenhum tipo de legislação brasileira um tabelamento para dano moral. Sim. Ela tabelou, então
dependendo da situação, começa com 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, 20 salários mínimos, a gravíssima chega a 50, perdão, salário mínimo não, salário do trabalhador. E chega até, a gravíssima, por exemplo, chega a 50 vezes o salário do trabalhador. Aí vai muito da questão de quanto o cidadão ganha. O trabalhador ganhar o salário mínimo. Até 50 salários mínimos. Chega próximo a 46 mil hoje. Entendeu? Aí depende da natureza do ilícito. Mas também, pela reforma, não passa desse teto. Há sempre esse limite. Mas aí pelo menos se tem parâmetros, se tem luz. Há um parâmetro, há uma fixação de parâmetro, mas há um perigo nisso. Por que há um perigo? Porque no momento que você controla aquilo, você controla de uma forma generalizada. A sentença de uma indenização, ela tem 2 faces. A primeira é reparar o prejuízo e a segunda, ela tem o objetivo de infringir um caráter punitivo para quem comete o ilícito. Quando você, por exemplo, comete um ilícito, você vai tomar uma indenização e aquilo ali você vai arcar com o próprio bolso, que talvez seja a coisa que dói mais, é no bolso. Então, por isso, um valor quantitativo em termo financeiro. Quando ela tabelou, ela vai trabalhar isso de forma igual para todo mundo. Aí você pega, por exemplo, um empresário pequeno que tem uma empresinha pequena, uma coisinha simples, vai tomar a mesma indenização de uma grande empresa, Cometeu o mesmo ato. Quando cometeu o mesmo ato. E, a meu ver, isso não traz a característica principal da sentença, como eu disse, reparar o dano e punir o agente. Não vai punir da mesma forma, porque uma empresa que tem um grande capital financeiro não vai ser punida por isso de forma adequada como uma empresa pequena. A empresa pequena vai sofrer muito mais do que uma empresa grande. Doutor Leno, chegamos ao final do programa, eu quero agradecer demais a sua participação, dizer que foi brilhante e com certeza levou muitas informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, volte mais vezes para que, desde que o senhor disponibilize informações dessa natureza. Eu que agradeço o convite em primeira mão, me disponho desde quando for solicitado. O seu programa tem uma repercussão dentro do Cariri e é muito bom trazer o conhecimento e a informação para as pessoas. É um grande prazer e por isso é um grande prazer estar aqui. Doutor Lemos, aqui no programa Café com Leite. E agora eu vou mandar um abraço a todos aqueles que nos cumprimentaram nas nossas redes sociais e também na rua. Pessoal de Quixeramobim, Russas, Oroz, Itapipoca, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, Luiz Gomes, Patos, na Paraíba, Pombal, Poço Dantas e Catolé do Rocha, e também aqui na região do Cariri, Evandro, Dona Tarsila, Virgínia e Monique, lá na Cajuína, São Geraldo, meu amigo Tony Souza, na Rádio Padre Cícero, Maninha, lá no Socorro, Cícero Bezerra e Cícero Cordeiro, na Casa do Compensado, Fátima, Felipe, Adriana, em Quixadá, Maurício Jorge, Henrique, Juliana, em Quixelô. Amanhã estaremos de volta com mais um convidado e mais um tema importante para você. Assista todos os nossos programas no programa cafécomleite.com.br. Tchau, até lá!